Os evangelhos foram escritos durante o tempo do Império Romano. Este império começou com uma comunidade de várias pequenas cidades, por volta de 753 a.C., que depois de 500 anos de guerra, tornou-se no poderoso Império Romano. Seu primeiro imperador chamava-se Caio Júlio César Otaviano Augusto. Augusto foi título conferido pelo Senado em 27 a.C., significando sublime. Seu reinado foi de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Depois dele houve outros vários imperadores. Nero foi o mais conhecido de todos. Jesus nasceu durante o Império Romano de César Augusto. Naquela época, o rei da Judéia era Herodes, o Magno. Sua morte e ressurreição ocorreram durante o reinado de Tibério. A Palestina esteve sob o jugo dos romanos de 63 a.C. até 135 d.C. As condições sociais e econômicas do primeiro século eram semelhantes às do século atual. Dentro da sociedade pagã e judaica havia uma aristocracia opulenta. Os pagãos ricos eram os proprietários e políticos. Os judeus ricos eram os sacerdotes e os rabinos. A sociedade pagã era composta de classe média, pessoas comuns e pobres, escravos e criminosos. Augusto preparou o mundo para um avivamento literário. A literatura clássica foi desenvolvida durante esse tempo. As artes se desenvolveram, floresceram, principalmente a música e a arte dramática. Ainda hoje, a Roma é conhecida por suas façanhas arquitetônicas, como o Panteão, o Coliseu e outras construções admiráveis. As línguas que se destacavam no mundo romano eram 4: latim, grego, hebraico e aramaico. Havia também muito interesse nas ciências e matemática. Os meios de ganhar o sustento naqueles dias eram a agricultura e a indústria. É claro que, processo bastante elementar, próprio da época, mas que de certa forma atendia às necessidades. As estradas do Império eram realmente excelentes. Os romanos as construíram em linha reta o máximo possível. Usavam pontes e viadutos para rios e vales. As estradas eram tão bem construídas que algumas estão em uso até hoje. A moral, contudo, era muito baixa. Ainda que existissem pessoas virtuosas, o nível ético em geral era muito baixo. Corrupção no governo, imoralidade sexual, fraude no comércio, superstição religiosa. Tudo fazia com que a vida no Império Romano revelasse gritante estado de degradação. A nova fé, o cristianismo, teve um princípio repleto de lutas, mas mesmo assim pôde crescer durante o domínio romano. Religião primitiva de Roma nos primeiros dias do Império Romano. O fazendeiro adorava os deuses da terra, do céu, da colheita, da floresta. A natureza em redor, para ele, era um deus, e ele a personificava e adorava. Era uma religião idólatra e de má índole. Temos um exemplo desta idolatria em Atos capítulo 19, versículo 34 e 35. Uma multidão fanática gritando, por espaço de quase 2 horas, grande é Diana dos Efésios. Ao lado do animismo, havia muitos que também veneravam o imperador. Davam-lhe nome de deuses e consideravam, em alguns casos, como os próprios deuses. Os cristãos repeliam esse tipo de adoração. Por não participarem da mesma, eram violentamente perseguidos. As religiões místicas adoravam pessoas falecidas, sendo consideradas como deuses. Mantinham uma fraternidade que o escravo e seu senhor, o rico e o pobre, podiam unir-se como pessoas pertencentes ao mesmo nível. A prática do ocultismo, semelhantemente a religiões místicas, observavam credos e ritos misteriosos. Praticavam a magia, prediziam o futuro através de exame das entranhas de animais abatidos e através de certas aves.
Para eles, o mundo estava cheio de espíritos e demônios, que através de fórmulas mágicas eram chamados e recebiam ordens para cumprimento de determinadas missões. A astrologia, o zodíaco e o horóscopo também eram populares durante aquela época. Muitos criam que as estrelas influenciavam o nascimento, a carreira e o futuro da vida humana em geral. Nos livros dos profetas do Antigo Testamento, há muitas profecias sobre o nascimento de Cristo. Homens, alguns cultos, outros indoutos, falavam da vinda do Messias. Os evangelhos registraram o cumprimento desta profecia. Partimos do princípio de que o período entre o Antigo e o Novo Testamento seja de 400 anos. Na hora certa e no tempo escolhido por Deus, cumpriram-se as palavras dos santos ungidos do Antigo Testamento. É lamentável que muitos daqueles que esperavam o Cristo não creram que Jesus era o Messias quando ele chegou. Mesmo assim, tudo ocorreu de acordo com o tempo determinado por Deus. Todas as profecias sobre o nascimento, a vida, o caráter, as obras, a humildade, o amor e até a morte de Jesus foram cumpridas tal como foram profetizadas. Há mais ou menos 40 profecias sobre Cristo no Antigo Testamento. Na sua maioria, elas são chamadas messiânicas. A primeira está registrada em Gênesis 3:15 e a última em Malaquias 3:1. Os livros com mais profecias messiânicas são Salmos, Isaías e Zacarias. O livro de Isaías tem o maior número de profecias, havendo pelo menos 16 referências ao Messias, sendo a do capítulo 53 a mais conhecida. As profecias descrevem o Messias sob dois aspectos. O Rei Messias, como está em Salmos 2, do 6 ao 8. Também como o Messias sofredor, como está em Isaías, capítulo 50, do versículo 1 ao 11. Tanto estas como aquelas se cumpriram. O Messias que viria como rei também teria que passar pelo sofrimento até a morte de cruz. A última profecia do Antigo Testamento diz: Eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, e eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:1. O judaísmo, no primeiro século da era cristã, era uma religião baseada na revelação de Deus através das Escrituras, isto é, da lei e dos profetas. Os judeus enfatizaram o monoteísmo e não era permitido sequer louvar ou admitir a existência de qualquer outro Deus. Para entender bem o Novo Testamento, é importante estudar o judaísmo, pois o cristianismo teve sua origem no judaísmo. Os ensinamentos do Novo Testamento sobre Deus, homem, pecado, salvação, graça, oração e etc., têm suas raízes nas páginas do Antigo Testamento. A história dos judeus inclui guerras, fugas, exílios e a influência humana de nações pagãs. Muitos abraçavam o culto pagão e a idolatria e desprezavam o Deus de seus pais. Nos tempos de Judá, conforme o seu reino, a nação amava ou desprezava o verdadeiro Deus. A certa altura da história, foram os judeus estudar a lei, o Torá. O escriba, que era a pessoa que estudava e interpretava a lei, passou a ser pessoa de grande prestígio entre os judeus. Até este ponto, o Templo de Salomão tinha sido o lugar central de adoração para os judeus. Mas depois, um novo centro de adoração surgiu após o exílio, a sinagoga. Ela era também o centro social e educacional da comunidade. O rabino tomou o lugar do sacerdote. Muitas sinagogas começaram a aparecer, não somente na Palestina, mas também em outras nações, onde havia núcleos de judeus.
Os judeus prosseguiam observando as festas que se originaram no tempo do Pentateuco, sendo a Páscoa a mais significativa. Dentro do judaísmo havia várias seitas religiosas. As mais conhecidas eram a dos fariseus e a dos saduceus. Os fariseus constituíam a mais influente seita dos primeiros anos do Novo Testamento. A palavra fariseu vem do verbo parash, que significa separar-se. Eram tradicionalistas e a lei era de grande valor para eles. Muitos eram virtuosos aos seus próprios olhos, porém hipócritas quanto ao comportamento espiritual. Os saduceus derivavam esse termo de um sumo sacerdote dos dias de Davi e Salomão chamado Zadok. Menores em número que os fariseus, os saduceus detinham poder político e governavam a vida civil judaica nos dias de Herodes. A teologia deles era a interpretação literal do Torá, a lei de Moisés. Não sobreviveram à destruição de Jerusalém. O farisaísmo tornou-se o alicerce do judaísmo ortodoxo moderno. É evidente que o personagem mais importante dos evangelhos é Jesus. Os autores dos 4 livros registraram com detalhes os fatos mais importantes da vida do Messias. Que saibamos, Jesus nunca escreveu qualquer obra literária. Entretanto, os seus feitos, suas obras, palavras, ensinamentos, durante os 3 anos do seu ministério, se encontram relatados em partes em todos os 4 evangelhos. Do seu nascimento até sua morte, Jesus é o personagem mais conhecido e popular das Escrituras. Tudo gira em torno dele. Ele é o centro. Dos 3.779 versículos que há nos 4 evangelhos, mais de 50%, ou 1.934, foram proferidos por Jesus. Mateus e Lucas descrevem a genealogia de Cristo. Eles, como também Marcos, nos falam da tentação de Jesus. João descreve o episódio do primeiro milagre de Caná. Cada autor compartilha conosco histórias, acontecimentos, lágrimas, alegrias e vitórias que marcaram a vida do Messias. Podemos, através da pena de cada evangelista, ver a Jesus, 100% Deus e 100% homem. Damos glória a Deus por ter esses 4 evangelhos à nossa disposição, pois não há outros escritos sobre a vida de Jesus a não ser menções. Poucos que viveram nos seus dias relataram algo sobre ele. Flávio Joséfo, o grande historiador judaico, escreveu um pequeno parágrafo num dos seus livros mencionando Jesus. Tácito, o historiador romano, fala rapidamente da morte de Cristo e da existência de cristãos em Roma. Não há muitas referências sobre o Messias no Antigo Testamento. Por isso devemos estudar bem e guardar em nossos corações as palavras dos evangelistas. São para nós obras literárias inspiradas e ungidas pelo Espírito Santo, sobre a vida de Cristo, nosso Salvador. Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 testemunhas diferentes, independentes entre si, todas, porém, tendo por objetivo a apresentação do Salvador do mundo. Várias passagens são repetidas em pelo menos 2 ou 3 evangelhos. São acontecimentos relacionados aos ensinamentos e fatos mais conhecidos do ministério de Cristo. Por outro lado, notamos que são 4 evangelhos apresentando o Senhor sob 4 aspectos diferentes. Sem dúvida, fazem-no no poder do Espírito Santo para que, uma vez somando nós suas descrições, tenhamos o perfil completo de Jesus Cristo.
Em Apocalipse 4 e 7 temos a descrição de 4 criaturas viventes que correspondem à significação dos 4 evangelhos e à sua apresentação de Cristo. Diz o texto que o primeiro ser vivente é semelhante a um leão, o rei dos animais. O evangelho, segundo Mateus, é considerado o evangelho do rei. O segundo ser vivente é semelhante a um novilho, ou boi, que serve aos homens com grande paciência. O Evangelho segundo Marcos é considerado o Evangelho do servo de Deus. O terceiro ser vivente tem o rosto como de homem. O Evangelho segundo Lucas é o Evangelho do Filho do Homem. O quarto ser vivente é semelhante à águia quando voa. O Evangelho segundo João é o Evangelho do Filho de Deus. Jesus se assemelha à natureza da águia que voa e nos leva às alturas celestiais. Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus. Primeiramente, escrito em hebraico ou aramaico, visava especialmente os judeus. Por isso o Antigo Testamento é nele citado muitas vezes. Marcos escreveu para os romanos. A maioria dos eruditos, baseada em evidências antigas, aponta Roma como o lugar em que este evangelho foi escrito. Lucas escreveu aos gregos, endereçando pessoalmente a um amigo íntimo, grego de nome Teófilo. Lucas, segundo Eusébio, era natural de Antioquia, na Síria. João escreveu para a igreja, enquanto estava em Éfeso, a fim de combater erros do gnosticismo quanto à divindade de Cristo. Mateus narra o ministério do rei, sua rejeição por Israel e a predição da sua segunda vinda em poder e grande glória. Marcos registra com exatidão tanto as declarações como os feitos de Cristo. Lucas declara que fez um estudo geral dos acontecimentos que relata a fim de escrever um tratado à altura. Ele não só consultou aqueles que tinham conhecimento pessoal da verdade, mas consultou também bom número de documentos escritos, dignos de toda a confiança. João faz no seu livro a apresentação teológica de Cristo. De todos os evangelhos, o escrito por João é o mais profundo. Mateus enfatiza os sermões de Jesus. Marcos enfatiza os milagres de Jesus. Lucas enfatiza as parábolas de Jesus. João enfatiza a divindade de Jesus. Mateus profético é o filho de Abraão. Esta declaração liga-o a duas das mais importantes alianças do Antigo Testamento, a aliança davídica, da soberania, e a aliança abraâmica, da promessa. Marcos é prático. No Evangelho segundo Marcos, Jesus é visto como o poderoso obreiro, mais do que como mestre, mais atos do que palavra. Lucas é histórico. A vida de Jesus Cristo é narrado com grande beleza e perfeição. Visando os gregos, Lucas considerou o que eles representavam: a cultura, a filosofia, a sabedoria, a razão, a beleza e a educação. O homem perfeito, embora o Evangelho em apreço fale da divindade de Cristo, a ênfase está na perfeição da sua humanidade. E João é espiritual. Somente João narra o primeiro ano do ministério de Jesus. Somente ele relata os grandes ensinos de Jesus sobre o novo nascimento, a água viva, o pão da vida, o bom pastor, a luz do mundo. Somente ele narra os propósitos de Cristo na última ceia, o divino Filho de Deus. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20 e 31. O livro todo é um testemunho desta verdade.